Science and Technology. Estamos on com mais um Ciencião hoje para falar sobre a pele que habito. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e vou citar uma frase que eu espero que seja do Edward Wilson: a diversidade é a força da vida, e entender essa diversidade é uma das grandes buscas da biologia. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou citar um versículo da Bíblia, não que eu sou religioso, mas eu acho que é interessante porque pode ter sido falado por um micro-organismo, que vai ser o foco da aula de hoje, se eles falassem. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. É do Gênesis alguma coisa, para quem tiver interesse lá depois. Demais, Célio. É a primeira vez que o Célio traz um versículo bíblico aqui no Ciencião. Não era esse que eu queria, eu estava procurando um outro, mas esse coube também. Vamos deixar para um próximo programa, então. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC que foca diretamente em quem faz ciência, na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta do co-coordenador aqui do Ciencion, professor Célio Angolini. Célio, quem você trouxe e sobre o que falaremos? Oi, Pedro. Hoje, como já demos uns spoilers, a gente vai ouvir um outro lado de esses seres microscópicos, né, que são os micro-organismos, que muitas vezes são tidos como vilões, né, e algumas vezes eles até são um pouquinho, mas que eles estão presentes na nossa vida, enfim, mais do que a gente imagina. Por exemplo, assim, de curiosidade, o nosso corpo, às vezes, é dito, né, depois a nossa convidada corrige se eu estiver mentindo, que às vezes tem umas fake news, mas a gente tem mais células de micro-organismos do que nossa, em termos de número, né? Então, mas em massa a gente ganha. Então, é uma coisa que a gente convive ali no dia a dia. E aí, para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora Luciana Campos Paulino, que também é aqui da UFABC, e eu vou falar um pouquinho do currículo dela, né? A professora Luciana, ela fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas e fez mestrado também lá em Campinas e doutorado em Genética e Biologia Molecular. Ela fez pós-doutorado em New York, na New York University, e atualmente ela é professora associada aqui na UFABC e tem experiências na área de genética, microbiologia, com ênfase em genética molecular de micro-organismos e vem realizando estudos sobre comunidades de micro-organismos do corpo humano, em especial também microbiotas associadas à pele humana, envolvidas a situações benéficas de doenças. Então, por isso que a gente trouxe a professora Luciana aqui. Bom dia, Luciana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é muito bom poder participar de um projeto tão interessante, né? Divulgar a ciência é muito importante, né? Então, eu estou empenhada nesse processo, estou muito contente de estar aqui com vocês. A gente que agradece, viu, Luciana? Luciana, a gente sempre começa o nosso programa falando sobre o que o Célio não falou. A gente quer saber um pouco da Luciana criança, a Luciana antes de escolher o que ia fazer quando crescesse, né? Então, onde que você é originalmente, Luciana? Eu sou de Santos, do litoral de São Paulo. Fui criada na praia. Olha que delícia. Gostoso. Eu vivi lá, né, toda a minha infância, adolescência, e com 18 anos eu saí de Santos para ir estudar em Campinas. Aí nunca mais voltei para morar lá, né, só para visitar a família que ainda mora lá, a maior parte da família. Então você é campineira de coração. Eu vivi muitos anos em Campinas, porque eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, tudo lá em Campinas, né. Então, aonde tenho muito carinho. Morei no Cambuí, na maior parte do tempo eu morava no Cambuí. Aonde, mais ou menos? Eu morava numa ruazinha que é uma travessa da Coronel Quirino. Qual? Are you like a stalker or something? Chama... Não, porque eu morei lá, tô perguntando, lá? Daqui a pouco eu tô... A gente era vizinho, então... eu morei na rua Bandeirantes, na frente do Bar Azul. Eu não moro mais lá, viu, pessoal que esteja ouvindo esse áudio para casa, queira fazer proteção frente da minha casa, não moro mais lá.
Eu morava na Prisciliana Soares, tinha uma cachaçaria em frente de casa. Nossa, aquele lugar é maravilhoso. Era perto do Pão de Açúcar, né? Antiga 24 horas, um supermercado 24 horas. Eu não me lembro, não, acho que não tinha Pão de Açúcar ali. Talvez foi depois, já tem muito tempo, né? Fazem muitos anos já que eu saí de lá, mas eu tenho muito carinho por Campinas. Foi uma época muito feliz da minha vida. Mas a minha história com a ciência começou na época de Santos, né? Começou na infância, né? Eu já pensava em ser bióloga desde que eu era menina. Isso tem muito a ver com meu pai. Meu pai não era cientista, ele era engenheiro, mas ele comprava livro de ciências, ele incentivava a curiosidade, ele fazia perguntas assim para eu procurar as respostas. E então, e os livros de ciência eram livros assim tanto de assuntos de biologia, também tinha química, tinha física. Papai gostava muito de astronomia também. Ele tinha comprado uma luneta quando a gente ia para o interior de férias. Ele levava luneta, levava mapa celeste, mostrava as constelações. Então ele tinha esse hobby, né? Então, eu ser cientista, eu devo muito ao meu pai. E o curso de biologia também foi por alguma coisa dele ou você que escolheu, assim? Entre as ciências, né? Por que biologia? Isso acho que era de mim mesmo, né? Ele gostava mais das áreas das exatas, né? Se interessava mais, assim, porque ele era engenheiro. Mas a biologia estava em mim, eu não sei explicar. Assim, eu me interessava também pelas coisas que eu lia sobre química, sobre física, mas a biologia me dava uma emoção maior, sabe? Uma alegria maior. Legal. Então, foi esse é o meu caminho. E eu assim, eu devo muito a meu pai. Meu pai já é falecido, né? Mas eu tive a chance de falar para ele isso. Ele sabia que a ciência é uma coisa muito cara para mim, né? Então, é mais do que a minha profissão, é quem eu sou. Caramba, olha que lindo isso. Isso é muito bonito. Isso eu estava ontem, para a pessoa que está ouvindo áudio, não faz sentido, mas estive pegando um Uber, né? E o cara do Uber falou assim, uma coisa que eu achei muito louco, né? Ele falou assim: antigamente eu achava que o cientista ele vivia pela profissão, ele vivia. Eu falei, daí ele falou: hoje eu vejo que não é mais assim. Daí eu falei assim: olha, no meu caso, minha vida é eu vivo a profissão, né? Eu adoro o que eu faço, é o que eu sou, exatamente o que você falou agora, né? Às vezes a pessoa... É um estereótipo que se tem do cientista, né? Mas às vezes é verdade, né? Eu acho que a gente tem muita sorte de estar fazendo, né? Ter a profissão que a gente sonhou. Porque a maioria das pessoas, eu imagino que tem a profissão que surgiu, a oportunidade que surgiu, né? E a gente não, a gente está no lugar que desejou estar, né? Isso é muito valioso. Nossa, demais mesmo. Eu estava até conversando com a professora Paula Homem, também nessas vindas, e ela falou exatamente isso, né? Que a gente faz o que a gente sonhou desde muito novo, né? Mas demais, viu, Luciana? Muito bom conhecer. Só uma pergunta assim, o seu desejo por biologia tem alguma coisa a ver com praia? Porque praia, antigamente, não sei, hoje que eu não vou muito à praia, para muitos falar, tinha muito animal, né? Muitos bichos, muita coisa, assim. Você era uma pessoa que ia na praia, pegava conchinha, dava uma olhada nos moluscos, água-viva, essas coisas, ou não? Eu ia muito na praia, assim, pegava a conchinha, via os animais, as plantas também, mas não foi esse o caminho que eu segui dentro da biologia, né? Eu sou uma bióloga, acho que eu não sou uma bióloga raiz, né? Eu não tenho experiência em campo, né? Eu fiz isso como estudante, né? Durante a graduação, todos nós fazemos esse lado mais ambiental da biologia. Mas eu segui uma outra área dentro da biologia, né? Na Unicamp, naquela época, o curso, ele tinha 3 opções, né? Você fazia, todo mundo fazia 2 anos básicos, que era igual para todos os estudantes, e aí, a partir do 3º ano, você fazia uma opção entre biologia molecular, ambiental ou médica. Então, molecular foi a escolha que eu fiz, né? Então, você tinha mais aulas de
microbiologia molecular, genética molecular, e você tinha opções também de fazer alguns cursos da outra modalidade como complemento. Eu fiz algumas coisas a mais de ecologia, né? Mas a ambiental, o pessoal fazia um monte de ecologia, botânica, né? Todo mundo faz botânica, zoologia, mas só os básicos, né? Depois você tinha outros, se você quisesse. E médica era cursos a mais, assim, de farmacologia, de genética médica. Era o pessoal que queria trabalhar com análises clínicas, né, por exemplo. Então, eu fiz algumas disciplinas dessas outras modalidades, mas eu segui a modalidade molecular. Então, eu sou biologista molecular. Bacana. Ô, Luciana, só agora realmente a derradeira pergunta, só que a gente nunca fala aqui, quando a gente fala de currículos, né, porque a gente sempre tenta dar uma atenção ao professor. Quem foram seus orientadores do mestrado, doutorado lá na Unicamp? Eu fiz a minha pós-graduação no CBMEG, que é o Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética. E desde a iniciação científica eu estava lá, né? Eu comecei com genética médica, genética humana na realidade, não era genética médica. A gente fala que é genética humana e era com a professora Solange Fará, já aposentada, né? Ela foi a minha orientadora na iniciação científica, minha primeira iniciação científica. Aí depois eu fiz uma outra iniciação científica com a Maricilda Mello, também na genética humana, que foi ela minha orientadora no mestrado. E no doutorado foi quando eu comecei com a né, os micro-organismos chegaram na minha vida na época do doutorado, né, que eu fiz o doutorado com genética, na verdade o curso era de genética e biologia molecular, na área de concentração genética de micro-organismos, né, no caso do doutorado. E eu fui orientada pela Laura Ottoboni, que tem uma tradição com genética de plantas, e ela estava, não fazia muito tempo, começando a atuar com micro-organismos. Então, eu fui uma das primeiras no laboratório a atuar, né, nessa área. Bacana demais. Então, vamos escutar um pouco. Vou ser sincero, quando eu li a pauta, eu queria saber se eu vou usar Dove ou Protex, mas eu não vou perguntar essa pergunta, não vou fazer essa pergunta até o final do programa. Então, vamos falar sobre a pele que habito, os micro-organismos, logo depois da vinheta do editor. Começando então, né, Luciano, para a gente começar o assunto e talvez vai ajudar um pouco aí da pergunta do Pedro, do sabonete que ele vai usar, a gente depois passando dessa época de pandemia, né, pós-Covid, a gente tem visto que aumentou muito o uso do pessoal usando antisséptico, álcool em gel, porque para limpeza, esterilizar as mãos e tudo mais. Mas a gente sabe que, ou muita gente não sabe, né, mas às vezes a gente tem tanto micro-organismos que podem ser benéficos e micro-organismos que podem ser maléficos. Isso em várias partes do nosso corpo, né? Você estuda o micro-organismo humanos de modo geral, tem um foco na pele, mas no caso da pele, que é um órgão bastante grande no nosso corpo, né? Como você poderia falar um pouco para a gente como que é a presença dos micro-organismos ali? Eles são benéficos, são maléficos? Como que é isso? Realmente o nosso corpo é colonizado por muitos micro-organismos, né? Você tinha falado no começo sobre a quantidade de células, né? Foi feita uma estimativa dessa quantidade mais recentemente, porque até um tempo atrás falava-se que nós tínhamos 10 vezes mais células microbianas do que células humanas. Aí, mais recentemente, foi revista essa estimativa e chegaram à conclusão que era mais ou menos o mesmo número de células. Mas, de qualquer forma, são muitas células, né? E mais do que a questão numérica, é a diversidade, né? Então, milhares de espécies diferentes, de bactérias, de fungos, também de vírus. Oh my God! Então, esses organismos, eles formam comunidades complexas, né? Como
como ecologia, né, que é numa escala macro, né, você pensa nas interações entre os seres, né, por exemplo, numa floresta, né, então tem lá os animais que se alimentam das plantas, tem os animais que se alimentam dos outros animais, tem dois que competem entre eles, tem os que cooperam, todas essas relações ecológicas, né, que a gente fala. Com os micro-organismos é a mesma coisa. Só que no caso desses micro-organismos, o ambiente onde eles vivem é o nosso próprio corpo. Então, a floresta, né, ou a savana, ou o mar, ou o que for, né, aí para eles é o nosso corpo esse ambiente, né? E desse lugar que eles obtêm alimentos, os recursos que eles precisam, e eles interagem entre eles e conosco. E pode ter benefícios para nós e malefícios também, dependendo da situação de equilíbrio ou perder esse equilíbrio. Que benefício que tem de malefícios eu já sei. Uma vez eu fui fazer limpeza de pele, e daí eu nunca fazia limpeza de pele. Fui fazer limpeza de pele aqui, num lugar muito bonitinho, tudo limpinho, mas eu achei, na hora que foi limpar, fez um machucadinho aqui, e logo nasceu uma verruguinha em mim. Daí eu não sei se era um vírus que já estava ali na minha pele, que decidiu fazer uma grande festa, mas de benefício, o que nós temos para a pele, assim, dos nossos queridos organismos? Os micro-organismos, eles que fazem parte da comunidade microbiana, que a gente chama de microbioma, né? Essa comunidade da pele e de outros órgãos também, eles interagem com o nosso sistema imunológico. E numa via de mão dupla, porque o nosso sistema imunológico modula e mantém sob controle essa quantidade de micro-organismos ou quais espécies estão colonizando o corpo, e também eles também estimulam determinadas vias do sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema muito complexo, né, que tem várias vias. Vias pró-inflamatórias, vias anti-inflamatórias. Então, algumas precisam ser reprimidas e outras precisam ser estimuladas. E isso vai acontecendo conforme nós temos contato com os micro-organismos. No caso da pele, a pele, como o Célio falou, é um órgão, é o maior órgão, né, considerado o maior órgão do corpo humano, e ela está na interface do corpo, né? Então, é o contato que o nosso corpo faz com o meio externo. Então, a gente entra em contato com micro-organismos que estão no ambiente, mas não necessariamente qualquer um deles vai conseguir colonizar o nosso corpo. Os que já estão lá, já habitam a pele, podem proteger o nosso corpo de algum que possa vir a ser um patógeno que esteja no ambiente. Então, esse é um benefício, né, que ele pode desempenhar. Né, o próprio contato com o sistema imunológico que eu estava falando antes, se isso não acontece normalmente, pode haver desenvolvimento de doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Então, esses estímulos corretos que os micro-organismos fazem no nosso sistema imunológico beneficia a nossa saúde. Uma coisa que a gente tem falado bastante ultimamente é da maior incidência de doenças alérgicas, autoimunes, está aumentando na população. Tá mesmo. E uma das causas que se acredita é a falta de contato com micro-organismos. Como assim falta de contato? A forma como a gente vive, né? A gente vive longe da natureza, a gente não tem exposição a solo, né? A terra, a gente utiliza antibióticos em excesso, a gente se alimenta de alimentos ultraprocessados, tudo isso está associado com a perda da diversidade microbiana, e isso tem uma consequência negativa. E, Luciana, você falou dessa diversidade microbiana e você usou um exemplo que eu achei bem legal da floresta e dos animais. Pensando, então, usando esse exemplo, a gente vê que tem diferentes tipos de florestas e cada uma habita um animal diferente. No nosso corpo, com relação ao micro-organismo, é assim? Tem diferença com relação, mesmo sendo tudo pele, tem diferença com relação da parte do corpo? Isso influencia também se é uma pessoa aqui do Brasil, do Japão, da Europa, enfim? Isso muda?
Isso muda, isso é uma pergunta importante, inclusive, isso ressalta a importância de se ter estudos em vários países, né? Porque a questão climática interfere, a questão genética interfere, a dieta que as pessoas têm interfere. Então, de uma pessoa para outra, tem de comunidades microbianas diferentes, e de uma parte do corpo para outra também tem diferenças, porque a nossa pele, você tem regiões que são mais úmidas, regiões que são mais secas, outras são mais oleosas, né? Tem partes do corpo que tem mais suor, né? E, então, isso vão ser ambientes diferentes. Algumas espécies vão se adaptar melhor a um local mais seco, outras com mais oleosidade, outras com mais água. Então, você tem diferentes ambientes, então, diferentes comunidades. Muda também ao longo da vida da pessoa, né? Crianças pode ser diferente comparado com adultos jovens ou com pessoas idosas, né? Tem diferença, sim. E isso é importante sabermos, né? Para a gente pensar como que é a comunidade microbiana saudável, né? Que vai trazer aqueles benefícios que eu tinha mencionado, e o que acontece quando esse equilíbrio é perdido e começam a se desenvolver doenças, né? Como que é o processo? A gente precisa saber como que a comunidade deveria ser, mas não tem uma única comunidade saudável, né? Depende da população, da idade, da área do corpo, do gênero também, né? Homens, mulheres, pode ter diferença. E a gente sabe para o intestino, pelo menos, né? É o que a gente escuta, né? Os termos pré-bióticos e probióticos, né? Então você já meio que me convenceu que eu tenho que cuidar dos seres que vivem comigo, né? Que eu nunca estou sozinho, não é só a Juliette, Faça amizade com eles. E eu não me dou super bem com eles. Sim, são... Mas assim, o que eu posso fazer? Eles se vingam de você. O que eu posso fazer para cuidar deles? Assim, tem algum iogurte? O que eu faço para eles ficarem bem comigo? Assim, para eu agradá-los? Essa questão dos probióticos está se falando bastante, né? Probiótico seria um micro-organismo vivo que poderia colonizar o corpo ou interferir nos organismos que já estão ali colonizando o corpo, e isso traria um benefício para a saúde, né? Ele poderia ser um probiótico oral, né, que você ingere, né? Pode ser, você falou do iogurte, né? Ou pode ser pílulas também, né, comprimidos que existem, ou também um probiótico tópico, que seria algo que passaria na pele, né? Isso existe no mercado, esses dois tipos, né? Existe o pré-biótico que você falou, seria algum componente, algum composto que serviria de alimento para micro-organismos, aí não é um micro-organismo em si. Tem ainda um termo mais recente que tem sido usado, que é o pós-biótico. O pós-biótico seria um micro-organismo, mas ele está morto, está inativado. Mas tem moléculas ali ainda que podem ter benefícios, né? Metabólitos, né? Produtos do metabolismo. Ou pode ser a própria molécula, extrai, né? Essas moléculas de interesse, esses produtos de metabolismo de micro-organismos, e a pessoa ingeriria esses compostos, né? Isso é o pós-biótico. Então, tem o pré-biótico, o probiótico, o pós-biótico. E outras variantes ainda, né? Não para por aí. O que eu acho que é importante é que se desenvolvam mais pesquisas sobre isso. Eu mesma tenho uma linha que um trabalho hoje a gente está desenvolvendo para tentar responder algumas perguntas sobre isso. A gente acaba de publicar um artigo que foi uma revisão sistemática sobre pós-bióticos orais, que a pergunta era se eles tinham ou não um efeito benéfico para tratar doenças de pele. Isso é interessante, porque você não precisa necessariamente passar na pele alguma coisa se você quer um efeito na pele, porque os compostos podem ir pela corrente sanguínea para várias regiões do corpo. Então, e aí a gente tem estudado, se interessado por essa questão. Então, eu acho que ainda faltam estudos, acho que tem produtos aí sendo vendidos sem que a gente saiba de fato o efeito deles.
E como os probióticos, eles não entram como medicação, né, como medicamento, do ponto de vista de legislação, eles são suplementos alimentares. Então, assim, a legislação é mais branda, né, não tem tanta necessidade, assim, de ter testes prévios, o que eu acho que é ruim. Então, eu acho que eles podem trazer benefícios, mas para a gente entender se são de fato benéficos, qual micro-organismo poderia ser usado, qual é a dose correta, precisa ainda mais testes, sabe? Então, eu acho que, por hora, o que eu sugeriria para você manter a sua comunidade microbiana saudável é buscar uma vida saudável, aquilo que a gente já sabe mesmo, alimentos mais naturais possíveis, né? Menos alimentos processados, menos álcool, cigarro, evitar, né? Você também pode pensar em reduzir açúcar, reduzir sal, que são os conselhos que a gente poderia usar, né, para manter a saúde, né, em geral, né? Claro, você pode usar esses compostos. Eu, por exemplo, adoro doce. Sempre como sobremesa, adoro comer doce. Mas, assim, é importante não comer um excesso, exagerar, né? Porque vai causar desbalanço nas comunidades de micro-organismos, né? Então, eu acho que, por enquanto, até que as pesquisas possam avançar um pouco mais nessa questão dos probióticos, eu sugeriria manter esses hábitos saudáveis, né? Prática de atividade física interfere, né? Exposição ao sol, mas de uma forma moderada, né? Não vai tomar sol demais também, mas essa questão do sol, né? Falando dos efeitos benéficos, né? Que vocês estavam perguntando antes, né? Quando falamos da pele, né? Tomar sol, né? Você associa com vitamina D, né? Que realmente é uma vitamina importante para a nossa saúde, tem a ver com processos imunológicos, mas quem sintetiza a vitamina D são bactérias que estão na pele. Uau! Olha isso, então, isso eu não sabia, não. São bactérias, então não é o nosso corpo. Então, existe produtos, né, da síntese microbiana que o nosso corpo utiliza. E não só a pele, mas também da comunidade microbiana do intestino, né, que é uma comunidade muito rica, muito diversa, né, em número de espécies. Eles produzem vários compostos que alguns são essenciais para o nosso corpo, e são eles que produzem. Então, e a gente vai usando. Eles trabalham, e a gente vai só pegando o produto pronto. É até uma coisa, um comentário particular, que assim, eu evito ao máximo tomar antibiótico, porque toda vez que eu preciso, eu sinto assim que quando eu termino o ciclo, né, que se precisar terminem o ciclo corretinho, assim, meu estômago demora para voltar, eu sinto que as minhas funções fisiológicas, de modo geral, tudo desregula, até que eu recomponha meu microbioma de novo ali, né? O microbioma vai ser afetado pelo antibiótico, porque os antibióticos geralmente são de largo espectro, né, que a gente fala. Sim, quer dizer que eles vão matar vai matar o que você queria matar e o que você não queria matar. Veja, eu não acho que antibióticos são coisas ruins. Antibióticos salvaram muitas vidas e vão continuar salvando, né? A expectativa de vida da população mundial subiu muito depois que se começou a usar antibióticos no início do século XX, né? Então, ninguém está dizendo que antibióticos são ruins. Agora, tem que usar com cuidado, tem que ser bem indicado, né? Tem que usar só quando realmente é necessário, né? Em alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi o que eles faziam lá. Eles prescreviam antibióticos, em alguns casos, como de maneira preventiva, né? A pessoa nem estava... E aqui, às vezes, também a pessoa está com uma doença viral, né? Uma gripe, aí passa antibiótico, tá tudo errado isso, né?
Mas, às vezes, também é na estratégia de prevenção, porque o que acontece? Você tem lá os sintomas da gripe, envolvem processos inflamatórios. Então, a dor de garganta, a febre, tudo isso é uma reação exacerbada do sistema imunológico, né? Reagindo contra, no caso, o vírus, né? Gripe, resfriados, enfim, tem esse tipo de sintoma, né? Aí o que faz? Toma um anti-inflamatório. Quando você toma um anti-inflamatório, você vai atrapalhar o seu sistema imunológico, porque ele está atuando muito, está causando sintoma, desconforto, dor, etc. E aí você vai tentar frear essa resposta, ou reduzir essa resposta imunológica. Só que ao fazer isso, você deixa o corpo susceptível para outras infecções. Então, começou com vírus e termina lá com streptococcus na garganta, aí sim precisa antibiótico mesmo. Então, às vezes, eles já entram com antibiótico já pensando na prevenção disso. Então, você vai resolvendo um problema e vai criando outro, né? Eu tenho um hábito horrível, horroroso, que o pessoal não tá vendo, porque eu fico mexendo nas coisas, né? Então, eu acredito que também não se deva colocar, por exemplo, a mão em outros, tipo, ficar colocando a mão no rosto o tempo todo. Eu não sei. Você pode, a microbiota de um canto é bom ela que fique lá e não é para ficar levando ela para outros cantos, né? Tipo, botando no rosto, principalmente, né? É melhor evitar isso, né? Colocar os objetos na boca, nos olhos também, nas mucosas em geral, né? Porque você pode entrar em contato com algum organismo que possa ter uma atuação patogênica, né? Você pode... E é interessante porque antigamente a gente falava assim em patógenos, né? Agora já existe mais a percepção de que é melhor falar em organismo atuando como patógeno. Quer dizer, ser patógeno não é necessariamente uma característica dele. Em alguns casos mas em outros eu posso entrar em contato com aquele organismo e adoecer. E você entra em contato e você fica bem. Então, tem a ver como o teu corpo responde e como os micro-organismos que já fazem parte do teu corpo também atuam nesse processo, né? Então, mas como você não sabe o que vai acontecer, é melhor evitar realmente colocar objetos na boca ou levar as mãos, né, à boca e depois de tocar. Mas porque todas as superfícies estão colonizadas por micro-organismos. Isso também é uma área de estudo, né? O interesse que eu tenho, uma outra linha de pesquisa, que chama microbioma de ambientes construídos. Então, a gente estuda os organismos que ficam nos pisos, nas paredes, nos objetos. Olha, doutora bactéria. Mas inclusive, você tem um estudo bem legal sobre isso, né? Que mostra como que a urbanização influenciou a microbiota ao nosso redor, né? Esse foi um projeto bem grande, né? Envolvendo colegas de vários países. E a gente estudou 4 locais num gradiente de urbanização. A gente queria entender como que o estilo de vida interferia nos micro-organismos. Os micro-organismos das residências das pessoas e o micro-organismo do corpo das pessoas, né, de vários órgãos, da pele, de intestino, né? Então, a gente estudou, num dos extremos do gradiente, era uma comunidade indígena, aí você tinha depois um vilarejo rural, isso foi no Peru, e depois uma cidade no Peru, Iquitos, já uma cidade maior, e o outro extremo do gradiente era Manaus. Então, são 4 localidades, mais ou menos a mesma latitude, porque a latitude, o clima, poderia também influenciar. Então, a gente não queria essa influência, queria ver a questão da urbanização. Aí, a gente visitava as casas das pessoas e levantava como que era a vida dessas pessoas, como elas se alimentavam, como é que elas usavam o espaço da casa, quantas pessoas viviam naquela casa, como é que limpava a casa, que tipo de medicamento as pessoas tinham feito uso e que tipo de recurso tecnológico tinha naquela casa. Então, a gente investigou a vida toda daquela família e a gente viu que
que os micro-organismos são muito diferentes nas pessoas e nas casas, né? Conforme esse estilo de vida. Sendo que na cidade tinha menor diversidade, mas ao mesmo tempo, algumas coisas assim, por exemplo, fungos tinha uma diversidade muito alta em Manaus. Então, e a gente também fez uma análise estudando os compostos químicos encontrados nas superfícies dos locais, não só os micro-organismos, mas também os compostos químicos, que é estudo de metabolômica, a gente chama, né? São os metabólitos. E aí a gente descobriu o quê? Que em Manaus tinha mais compostos químicos que poderiam ser antifúngicos, que eram coisas que provavelmente as pessoas usavam para limpar as casas, né? E às vezes também até produtos que usam na pele e aí passavam para o ambiente. Então, o que isso acarreta? Um processo de seleção natural, né? Você vai... porque os micro-organismos, eles podem ter algumas células, né? Alguns membros da população que são tolerantes. No caso das bactérias, tolerantes a antibióticos, no caso dos fungos, tolerantes a antifúngicos. E aí, quando você coloca lá esse agente antimicrobiano, você vai eliminar os susceptíveis e só vai sobrar os tolerantes, né? Aí eles daí não sai mais, né? Você não consegue tirar não tem mais. competição entre eles lá. Então eles ficam felizes, né? E fora isso, nas cidades a gente vive no escuro, né? A gente fecha tudo, né? A gente deixa tudo ali no escuro, a gente põe ar-condicionado, se puder, né? É um hábito de vida moderno, né? Que é claro que no outro extremo do gradiente as pessoas vivem de uma forma muito mais em contato com a natureza, né? E aí os fungos gostam de escuro, né? Gostam de lugar abafado. Então, tem estudos abordando principalmente doenças respiratórias, né? Associadas com fungos nos ambientes, né? Então, esse trabalho foi interessante. Eu tenho essa linha de pesquisa ainda segue, né? Eu tenho um outro trabalho que a gente está desenvolvendo também aqui no Brasil, dessa vez, né? Para tentar acessar essa questão dos hábitos de vida, né? E uma forma de você acessar a influência do hábito de vida moderno nas comunidades de micro-organismos é estudar pessoas que não têm esse hábito de vida, né? Então, as populações tradicionais, né, vivem de um jeito muito diferente. Então, estudá-las é bem interessante nesse sentido, né? E com relação às doenças, né? Eu vi que você tem um trabalho também sobre dermatite seborreica, né? Que fala seborreica, isso, dermatite seborreica e a relação com a microbiota da pele, né? O que você viu nesse estudo? A gente está muito interessado nessa questão. É uma doença inflamatória, né? A dermatite seborreica, na forma mais branda dela, é a popular caspa, né? É uma condição muito comum. A caspa é a forma mais branda dessa dermatite, né? Que acomete aí o couro cabeludo e às vezes é associado com falta de higiene, mas não tem a ver com falta de higiene, é um processo, uma doença mesmo. Então, a que as pessoas chamam popularmente de caspa é a descamação, né? Que acontece no couro cabeludo. Acontece, além da descamação, um excesso de produção de óleo, né, no couro cabeludo, e também coceira também geralmente aparece. Agora, a doença pode agravar, né? Pode manifestar em outras áreas do corpo, na face, no tronco, aí forma lesões vermelhas, que são, os pacientes falam que elas são bastante dolorosas, muitas vezes, e é uma condição crônica. É crônico? É crônico, não tem cura. Ninguém sabe como curar. Então, vai manejando os sintomas. Para algumas pessoas aparecem em alguma fase da vida, depois não manifesta, depois volta a manifestar. E tem a ver com estresse ou não? Tem a ver com estresse, porque o estresse tem a ver com o sistema imunológico, e o sistema imunológico também tem a ver com os micro-organismos, né? E essa é uma condição que
os dados, não só os dados do nosso grupo de pesquisa, mas também de outros colegas, mostram que tem associação com micro-organismos, sim. Antigamente, pensavam que era causado por um único fungo. E, inclusive, esses shampoos aí, anti-caspa, esses que o dermatologista passa, ou mesmo esses que você compra no mercado, né, assim, sem receita médica, né, tem uns produtos que você pode comprar. Acho. Eles têm antifúngico. Dependendo da marca, é um antifúngico diferente, mas é sempre antifúngico. Só que a gente sabe hoje que não são esses fungos, ou pelo menos não são eles sozinhos, que estão causando, mas segue usando antifúngico. O que também acontece, e eu tenho um trabalho que a gente fez sobre esse tema, é que alguns antifúngicos, eles têm outras vias de ação. Então, eles podem atuar em vias anti-inflamatórias, né? Então, reduz o sintoma, reduz a inflamação, mas não necessariamente está removendo os fungos. Problema, né? Então, a gente tem, assim, pensavam-se antigamente, porque antigamente o estudo da microbiologia era baseado em cultivo, né? Você pegava lá uma amostra, colocava num meio de cultura e via que organismo que crescia. Só que depois que a gente começou a usar métodos moleculares, ou seja, estudando o DNA dos micro-organismos, que é o que a gente faz, o nosso grupo de pesquisa usa essa estratégia. A gente obtém o DNA, vê a sequência, né, da informação genética no DNA e usa uma série de estratégias computacionais, né, para conseguir comparar com bancos de dados e conseguir ver quais são os micro-organismos que estão lá. Então, você não depende dele crescer no meio de cultura para saber quem que está lá, hoje em dia. Mas antigamente dependia. Aí você pegava uma amostra de uma pessoa com uma lesão de pele, colocava lá no meio de cultura e aí crescia lá um fungo e você falava, esse fungo é que está causando essa doença. Só que depois foram vendo que esse mesmo fungo estava presente em pessoas com a pele saudável. Então, devia ter alguma outra coisa acontecendo, né? Então, provavelmente, agora a gente está, assim, percebendo a complexidade, né? A quantidade de organismos que pode estar envolvido nesses processos, né? Então, a gente nem fala mais, assim, um organismo benéfico, um organismo maléfico. A gente fala uma comunidade inteira que está em equilíbrio ou uma comunidade inteira que saiu do equilíbrio. Então, aumenta um grupo, reduz o outro, e isso é a perda do equilíbrio, e isso pode estar associado com o desenvolvimento de doenças como essa, que é a dermatite seborreica, né? Então, ficou mais complicado. O Célio começou esse programa falando do Gênesis, e eu vou terminar falando do Apocalipse. Então, porque eu imagino que para a comunidade de fungo, quando você usa um produtinho, desses produtinhos, um álcool em gel, uma coisa, é uma tragédia para eles, é o fim do mundo, né? Queria saber sobre esses produtos antissépticos que a gente usa, né? Igual, por exemplo, eu vou falar as duas marcas, nenhuma marca patrocina, poderia estar patrocinando também, mas não querem patrocinar. Protex e o Dove, né? Eu sou fã do Dove, eu uso o Dove e dizem, né, que o Dove não mata todas as bactérias, né? Talvez por isso que eu use, né? Mas o que você acha dos produtos antissépticos, né? Dessa tragédia para os nossos queridos, a nossa querida. A gente tem que usar, não usa, né? E depois eu vou te fazer outra pergunta também, que eu vou aproveitar e colocar, né? Porque tem muita gente que fala assim, não lava o cabelo todo dia, deixa pra lá, não pode também, porque pode dar caspa, pode dar não sei o que lá. E eu não lavo o cabelo, né? Então não sei. Como é, amigo? Fala uma coisa sobre esses produtos antissépticos. Olha, Pedro, que bom que eles não estão patrocinando, porque se estivessem, depois que eu vou falar agora, eles iam tirar o patrocínio. Porque eu acho o seguinte, qualquer sabão, sabonete, vai matar micro-organismo, não precisa ser Protex, né? Então, eu vejo aí muito mais uma questão de marketing do que... Porque o que o Protex anuncia, né? Eles falam assim, mata 99,9%
das bactérias, dos micro-organismos, dos germes, igual eles falam, né? Eu acho que falam. Aí, pensa comigo, se isso for verdade, você tem 0,1% que é tolerante ao produto. Se você matou todo o resto, esse 0,1% vai virar 100%. Tá. Certo? Então, seria o processo aí da resistência a antibióticos ou da resistência de fungos a antifúngico. A gente não quer isso. Isso é muito negativo para a saúde. Agora, eu não acho que de fato acontece essa situação. Eles colocam lá nas letrinhas miúdas, que são tão miúdas que você quase que precisa de uma lente de aumento para ler. Eles colocam que esse número veio da onde? Eles pegam uma bactéria, colocam em cultura e colocam em contato aí com o produto e contam o número de colônias. Então, eles estão falando da redução de uma única espécie, só que a pele tem milhares delas. Então, para chegar a essa conclusão aí de quantos por cento vai reduzir, teria que usar um outro método, entende? Então, para mim, isso é muito mais uma questão de marketing do que de realidade. Agora, você usando um sabonete aí convencional, eu acho que tá bem, porque também eu estou falando assim sobre os benefícios, né, dos micro-organismos da pele. Agora, não me entenda mal, lavar as mãos continua sendo uma boa ideia. Tá bem, tá bem. Não vão sair por aí, não vou mais lavar a mão, e a professora Luciana falou que era para deixar as bactérias em paz, né? Não estou falando isso. É que também a gente lava as mãos quando a gente está em situações onde a gente já espera ter micro-organismos que já não vão ser tão benéficos, né? Por exemplo, eu fui no banheiro, eu fui em situações que a gente precisaria, né? Então é bom lavar as mãos, né, com sabonete normal, não precisa ser Protex, porque no sabonete normal vai matar uma porcentagem grande de micro-organismos que você pode ter entrado em contato no ambiente e que pode desenvolver algum sintoma, pode estar associado com alguma doença. Então, você pode fazer isso. Na falta de sabonete, de água, você pode usar o álcool, né, que não é a melhor escolha, mas é um quebra-galho na falta do sabonete. Então, isso pode ser feito, né, isso não tem problema. Vocês viram, né, durante esse processo aí da pandemia de SARS-CoV, né, as pessoas começaram a adquirir uma consciência sobre isso, o que é bom, né? É bom, mas assim, lavar as mãos já é uma coisa que era sabida há muito tempo antes, né? Mas depois, no caso do SARS-CoV, se percebeu, né, com os estudos que foram sendo realizados, que a questão não era o contato com as superfícies, era mais uma questão do ar, né, de inalar a partícula viral. Então, mas aí o pessoal estava lavando as compras do mercado desesperadamente, né? Eu, inclusive, lavava tudo. Sério? Mas aí, lavava. Caramba. Lavava. Você não lavava, Pedro? Não, eu botava toda. Chegava a compra aqui em casa, eu botava ali na dispensa e deixava ela ali para ir embora. De quarentena. Para ir embora. Desculpa. Não, eu ia falar que eu acho que não é uma má ideia você lavar também pelo menos alguns tipos de produtos, por exemplo, enlatados, porque fica ali exposto à poeira, né? Não estou falando de vírus, estou falando de poeiras, contato com insetos, né? Então principalmente não é uma ideia. A sardinha, gente, lava, porque às vezes você abre, cai por cima, assim, né? E tem algumas histórias cabulosas, principalmente com esquistostomose, né? De ratos que fazem xixi, daí você vai lá e pega, tem que lavar essas embalagens. Isso aí eu lavo direto, hein? Não sei não. Então, assim, tem que ter alguns cuidados, sim, mas no caso do SARS-CoV, a contaminação depois ficou demonstrado, né? Tinha mais a ver com contato aí com o ar, gotículas de saliva, né? Por exemplo, né, em suspensão no ar, aí você inalava a partícula viral desta forma, né, e não contato com a superfície, né, mas
Mas lavar não precisa ter tanto desespero também, mas sempre é uma boa ideia, né? Eu acho que adquirir a consciência também onde você está tocando. Agora, os micro-organismos também que você entra em contato, você tendo saúde, né? Então eu acho que é importante, uma forma importante de se proteger contra doenças causadas por micro-organismos ou associadas de alguma forma com micro-organismos é manter a saúde, né? Porque se você está com a saúde em dia, o sistema imunológico vai estar funcionando normalmente e o seu sistema imunológico vai dar conta de combater, né? Então, isso também tem que confiar no sistema imunológico, né? E manter ele saudável, né? E como é que você mantém ele saudável? Com uma alimentação adequada, as horas de sono, tentando manejar o estresse, né? Porque você mencionou a questão do estresse, isso tem tudo a ver, porque tem a ver com o sistema imunológico, então é uma reação em cadeia, né? O estresse afeta o sistema imunológico afeta os micro-organismos, né? Gostei do manejar, viu, Luciana? Eu achei importante essa palavra. Acabar com o estresse é impossível, a gente maneja. É impossível o jeito que a gente vive, né? Mas eu me lembro que na época que eu trabalhava nos Estados Unidos, nessa época eu estava estudando psoríase, né? Que é uma outra doença de pele que causa sintomas que podem ser muito graves, né? Algumas pessoas são acometidas de uma doença fica bem grave mesmo, atrapalha muito a vida da pessoa, né? A qualidade de vida é muito impactada. E lá eu trabalhava na escola de medicina, né? E então a gente tinha aí lá um ambulatório muito grande, um ambulatório só de psoríase, né? Uma vez por semana lotava lá, só psoríase. E aí eu me lembro de um moço que ia lá com frequência, que ele era assim um relógio da resposta ao estresse. Ele falava assim, e chegava lá com o corpo coberto de lesões, uma coisa assim muito grave mesmo, e falava: na semana passada era estudante na época, ele falava: semana passada eu tive uma semana de prova na universidade. Uma semana depois estava... E isso que você falou é importante. É uma semana depois. Às vezes a pessoa acha que tá na hora, não. Pode esperar. Demora um pouco, mas muitas pessoas não associam também com nenhum evento assim específico. Às vezes é cansaço, né? Tô dormindo mal, às vezes não tenho tempo de comer, mas algumas pessoas não associam. Mas a psoríase é outra doença que pode ser associada com micro-organismos, né? E as doenças de pele, né? Eu quando comecei a estudar micro-organismos, não foi com pele, eu estava estudando outras coisas. Bom, no doutorado eu estava estudando coisas de interesse ambiental, questões de resistência a metal pesado, era outro enfoque, né? Depois que eu comecei a me interessar pela comunidade de micro-organismos do corpo humano, mas eu comecei estudando microbioma oral, né? Associado com doenças como afta, estomatite, comecei estudando isso. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eles estavam começando a se interessar por estudar a pele, não era uma linha de pesquisa do laboratório, era uma linha nova, e aí o meu supervisor, na época, perguntou se eu tinha interesse em me envolver nesse estudo, porque eu tinha experiência com ecologia microbiana, né, mas não com pele. Aí eu pensei, bom, mas doença de pele, será que vale a pena eu utilizar meu tempo, a minha energia para estudar doença de pele? Será que não é melhor eu estudar doenças que são mais graves? Né? Porque doença de pele, exceto o caso do câncer de pele, não vai matar você, né? Então eu tive esse pensamento, sabe? Mas aí eu fui estudar, fui me inteirar e fui conversar com as pessoas que tinham algumas dessas doenças, e o que eu percebi? São doenças que causam sofrimento psicológico muito grande. A herpes é uma delas ou não? A herpes é diferente, né? A herpes tem a ver com vírus, né? A herpes é uma lesão viral, né?
mas também forma lesões que podem atrapalhar muito a vida da pessoa, né? E eu percebi isso, as pessoas, elas, assim, elas estavam incomodadas porque doía, porque coçava, né, dependendo da doença. Só que o que incomodava mais não era isso. O que incomodava mais era a questão emocional, a questão social, porque as pessoas não sabem, pensam que é contagioso e se afastam, aí a pessoa fica isolada, não consegue namorar, não quer sair de casa. Muita gente lá em Nova York, né, que todo mundo usa o metrô, né, muitos relatavam assim, eu cheguei no metrô, sentei, a pessoa que estava lá saiu do banco, fugiu de mim, né, porque olha assim, já tem história de gente tirada de avião, que não podia voar, e aí a pessoa explica, não, mas não é contagioso, não quiseram saber, tiraram a pessoa do avião. Então, são coisas que geram muito sofrimento. E é um sofrimento que é, assim, às vezes negligenciado, sabe? Ninguém presta muita atenção. Se eu chego a falar que eu estou com dor, vão pensar um analgésico, uma forma de minimizar a minha dor. Todo mundo acha que dor é sofrimento, mas isso que eu descrevi, às vezes as pessoas não se dão conta que é um sofrimento. A pessoa que me contava e chorava, e eu chorava, e aí era um horror, né? Então eu falei, eu quero ajudar, eu quero contribuir para isso, não para aquelas pessoas, porque aquelas provavelmente, né, como a gente sabe, pesquisa é um processo longo, né, demorado, mas no futuro eu espero que eu possa contribuir para que medicações melhores, para que formas mais eficazes de lidar com a doença e, quem sabe, uma cura, né? Mas eu estou muito convencida que muitas questões aí importantes da medicina, que a gente vem tentando entender há muito tempo, a resposta está na interação com os micro-organismos. A gente já tem, assim, muitos dados hoje em dia associando obesidade com os micro-organismos, associando questões até acho que eu vi do Alzheimer, se eu não me engano, também tinha uma coisa com o microbioma do intestino, estômago, sempre. Tem a ver tudo, porque esses organismos, eles interferem na liberação de compostos pelo corpo, doenças degenerativas, até vários tipos de cânceres associados com micro-organismos. Então, a gente não pode negligenciar o papel deles na saúde, tanto para o bem quanto para o mal. Diria H.G. Wells. Não sei se vocês lembram do filme A Guerra dos Mundos, né? A gente foi salvo no último segundo pelos micro-organismos, né? Que acabaram parando as máquinas. Os aliens não estavam preparados para os nossos micro-organismos potentes, né? Então... eles têm um espaço deles, né? E essa coisa de limpar muito as coisas, não é? Criar as crianças, né? Quase que numa bolha, né? Não é uma boa ideia. Não acho que seja uma boa ideia, né? Melhor criar na praia. Eu fui criada com um pezinho na areia, né? Então, era um estilo de vida que me parece que é mais saudável. Não é todo mundo que pode fazer dessa forma, né? Nem sempre é possível, mas eu acho que pensar em alternativas, assim, eu acho que é interessante. Essa coisa de limpa não é bom, não. Mas ainda tem essa associação, né? As pessoas associam micro-organismos com doença, com sujeira. Tanto que um outro projeto, não esse que eu tinha falado antes, mas um outro projeto, né, mais recente, que nós desenvolvemos aqui em São Paulo e em Santo André, nós visitamos também casa de várias famílias, né, que eram voluntários na nossa pesquisa, e a gente queria coletar amostras para estudar o microbioma tanto das pessoas quanto dessas casas. E aí eu explicava, né, o projeto para pessoas, objetivos, os métodos, e aí muitas pessoas falavam assim, não, mas aqui em casa não tem, não. Não tem.
Não, tô pensando, eu já coletei em centro cirúrgico, né? E tinha, mas como que naquela casa não ia ter? Não vai ter. Isso daqui deve estar, né? Sempre tem estudos É no celular. celular sempre tem muito, né? Mas é bom porque algumas pessoas elas acham que a água mata os micro-organismos, que eles não gostam de tomar banho, então elas jogam muita água. Você quer ver aquelas pessoas que jogam muita água na casa? Minha cunhada, Renata, que deve estar ouvindo o podcast, ela vai lavar a casa, não é? Os micro-organismos saem correndo, porque é um dilúvio, né? Ela joga água para todo lado, né? Então ela acha que os micro-organismos não gostam de água, entendeu? Não, esse hábito de lavar a casa jogando assim água, eu nunca vi em lugar nenhum que eu tive a oportunidade de ir, só Também aqui não. no Brasil mesmo. Nos Estados Unidos, onde eu morava, nem ralo não tinha, assim, sabe? Tinha ralo no box do banheiro, que não era box, era uma banheira, né? Que eles gostam de banheira lá. Então tinha o ralo da banheira, mas no chão não tinha ralo. Eles não jogam água, assim. Também porque em alguns locais a água é cara, né? Não pode esbanjar desse jeito, né? Mas eu acho, de qualquer maneira, assim, eu acho que é tudo uma questão do equilíbrio, né? Então, os micro-organismos têm efeitos benéficos, é natural que eles façam parte do ambiente e estejam no nosso corpo também. Agora, eles podem sim estar associados com o desenvolvimento de doenças. Então, tem esses dois lados que a gente tem que encontrar o melhor caminho para a saúde nesse equilíbrio mesmo, né? Vida saudável, alimentação saudável. Acho que, para mim, esse é o caminho. E também tentar cuidar de pessoas que vão ser naturalmente mais vulneráveis, como crianças pequenas, como também pessoas idosas, né? Essas pessoas, o sistema imunológico não vai estar com a mesma eficiência do que as pessoas jovens. Não tem um decréscimo da resposta imune. Então, tem que tentar proteger essas pessoas. Mas legal, Luciana, muito bom te ouvir falar sobre micro-organismos, que eu trabalho um pouco com eles também, outra área, então eu gosto muito. E a gente sempre, quando chega no fim do programa, a gente pede para o nosso convidado deixar uma mensagem, que, como a gente comentou no início, o público-alvo mais são estudantes que estão vendo que vão começar a fazer de universidade, conhecendo novas linhas de pesquisa. Então, se você quiser deixar uma mensagem para eles, onde eles conseguem encontrar mais informação sobre micro-organismos e sobre o seu trabalho, que às vezes podem querer vir trabalhar com você. Então, a palavra é sua. Seria muito bom se nós tivéssemos mais pessoas colaborando, né, com a ciência. A ciência, hoje em dia, né, a gente precisa de pessoas interessadas, pessoas empenhadas em aprender, pessoas curiosas, né? E que não necessariamente sejam todos biólogos, né, para estudar essa área. A gente também pode ganhar muito com a expertise aí dos químicos, né, que dialoga muito, né, com essa área. A computação, né, eu estou desenvolvendo linhas de pesquisa, assim, usando apenas estratégias de bioinformática, né, que é como a gente chama. Essa área tem sido bem interessante, então o pessoal que gosta de computação também pode ajudar, né? E, claro, os biólogos mesmo, os biomédicos, os médicos, dentistas, veterinários aqui na nossa área, né? Na universidade tem pessoas, né, no curso de ciências biológicas, tem professores dessas várias áreas de formação, né? A ciência tem espaço para todos, né, esses interesses, né? A ciência é um trabalho difícil, né, mas é um trabalho muito interessante. Não tem um dia igual ao outro, né? É um desafio intelectual. Então, se você está disposto a um desafio intelectual, você vai tentar encontrar respostas de perguntas que ninguém sabe ainda a resposta, vai construir essa resposta, construir o conhecimento, fazer parte desse processo, né? É muito recompensador. Então, eu sou apaixonada por esse trabalho na ciência, e eu queria ver mais pessoas jovens chegando nessa área e contribuindo, né? Trazendo as suas ideias para a gente continuar crescendo, né? Às vezes os estudantes têm a impressão de que
já está tudo descoberto, né? Já acabou, já está tudo resolvido. Mal começou, porque a gente encontra uma resposta, aparecem 10 perguntas novas, né? Então, a gente tem muito trabalho ainda para ser feito, e é um trabalho muito interessante. As pessoas têm medo que, mas como é que vai ser? Não tem financiamento, né? Como é que vai ser meu futuro? Aonde que eu vou arranjar emprego? Quando me falam isso, né, trazem essas angústias, que são dúvidas muito justas, né? Todo mundo está preocupado com o futuro, com o emprego, né? Quanto que vai ganhar de salário e tudo isso, né? O que eu aconselho é o seguinte: as oportunidades, né, as áreas que têm mais empregos, menos empregos, melhores salários ou piores salários, isso flutua muito, né? Isso muda muito de época para época. Então, às vezes, a pessoa toma a decisão de fazer um determinado curso porque ela acha que vai ter muito emprego naquela área, ela entra na universidade, 5 anos depois, quando ela se forma, mudou completamente essa maré e não tem mais emprego, e ela fica sem aquilo que ela gosta, ela fica sem emprego, ela fica sem nada. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão pensando aí nas carreiras a seguir, né, escolham algo que te apaixone, algo que vai te fazer levantar da cama feliz todos os dias para ir trabalhar, algo que te dá uma emoção, que te move, assim, sabe? Então, isso não tem preço, isso você vai ter uma vida feliz por 30, 40 anos, que normalmente é a vida produtiva, né, das pessoas. A gente tem que pensar nisso. E se você fizer um trabalho empenhado, né, se esforçar, estudar, porque a gente tem sim que estudar muito, não é fácil. Eu não engano ninguém também e falo que é um mar de rosas, não é fácil. Exato. Precisa se empenhar muito, mas se você fizer isso, você vai encontrar um lugar ao sol, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, eu vou deixar com você depois o link para o site do nosso grupo de pesquisa. Você pode também procurar pelo meu currículo Lattes, né, Luciana Campos Paulino, onde lá estão descritas as linhas de pesquisa, as publicações que a gente tem feito, e a gente tem estudantes jovens, né, começando agora conosco, de graduação, aqui no nosso grupo de pesquisa, e sempre estamos com as portas abertas do laboratório para pessoas que queiram aprender, queiram nos ajudar e ajudar a sociedade, né, dar a nossa contribuição para a sociedade, seja na área de interesse médico, que é o meu caso, ou outros, né, que os colegas estejam atuando. A pesquisa serve para minimizar o sofrimento do ser humano, né, cada um na sua área. Eu não me esqueço disso, sabe? Eu sempre vou me lembrando e lembrando os estudantes de que é para isso que a gente está trabalhando, para tornar a sociedade melhor e as pessoas mais felizes. Maravilha, Luciana. Assim, uma paixão te ouvir, viu? Isso é muito legal. O pessoal acha que muitas vezes esse tipo de pessoa, né, acabou, tá raro. Não é verdade, gente. Se você não tá vendo pessoas apaixonadas pelo que fazem, é porque o seu círculo não tá muito, muito bacana. Procurei, que tem muita gente fazendo muita coisa que gosta mesmo, tem muita vocação para isso. Muito obrigado, Luciana. Você tem que voltar aqui mais vezes, Luciana. Muito gostosa mesmo o jeito que você fala, o jeito carinhoso e dedicado que você fala, inclusive, sobre o tema, viu? Eu agradeço muito pelo convite. Gostei demais de conversar com vocês. É sempre uma alegria poder falar sobre o meu trabalho, partilhar, né, dessas emoções, né, e das dificuldades, desafios também, né, falar sobre isso. Eu gosto muito, gostei muito de conversar com vocês, e se tiver novas oportunidades no futuro, eu volto com todo o prazer. Vou ficar muito feliz. Maravilha. Pode me chamar. Opa. Ô, Célio, obrigado, Célio, pela pauta. Eu que agradeço, Pedro, de novo. Sempre bom estar aqui ouvindo sobre microbiologia, física, o que for, que a gente grava de tudo aqui.
Maravilha. E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciência On. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e naquele ex-passarinho que foi morto por um X. A gente também tá lá no X, então você pode entrar e seguir. Tudo é @CiênciaOn, ciência sem a on. A gente está aqui todos os meses falando dos mais diversos assuntos da UFBC e da ciência em geral. Até a próxima, pessoal. Tchau! Esse episódio foi editado por Lucas de Alexandre.